Boa tarde a todos. Hoje, apesar de sermos nós que estamos aqui falando, estamos a apresentar o trabalho da nossa irmã Ivone Costa, que não pôde estar presente. Então, é um trabalho feito a duas vozes. Vamos dar continuidade à apresentação do livro O Consolador, que já a semana passada teve início. Então, embora os livros de Allan Kardec abordem o Consolador Prometido e esclareçam porque ele é o Espiritismo, há uma outra obra bem completa sobre esta temática, que é este livro, O Consolador, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel e que foi publicado em 1941. Ele foi organizado no grupo espírita de Pedro Leopoldo, Luís Gonzaga, e foi um trabalho feito, como vão ter oportunidade de perceber, e já tiveram, através de perguntas colocadas ao Espírito Emmanuel, que ele depois respondeu. Portanto, ele é assim organizado sob a forma de perguntas e respostas, oferecendo explicações sobre a ciência, a filosofia e a religião, que nós sabemos serem o tríplice aspecto da doutrina espírita. Nós vemos que a ciência estuda, a filosofia esclarece, portanto, são a base do nosso conhecimento, mas estes conhecimentos juntos, eles levam-nos ao desenvolvimento também, ao desenvolvimento moral. E, sob esse ponto de vista, nós podemos entender o Espiritismo também como uma religião. Diz Kardec, o Espiritismo é ao mesmo tempo filosofia e um campo de estudo científico. Como ciência, ele estuda a relação entre os mundos físico e espiritual. Como filosofia, ele trabalha as implicações morais desta relação. Mais explicitamente, eu adiciono que o Espiritismo é uma ciência que se relaciona com a natureza, origem e destino dos espíritos e sua relação com o mundo corpóreo. Então, nós vemos que é de facto uma ciência nova, que esclarece muitas questões relativas à filosofia e que estes conhecimentos nos elevam para um entendimento mais claro do que é a religião. Jesus foi o primeiro Consolador e o único que esteve entre nós em presença física. Na última ceia, ao despedir-se dos discípulos, ele fez uma promessa aos seus discípulos, no fundo, à humanidade, de que enviaria um outro Consolador para explicar ou para lembrar aquilo que ele estava a ensinar e também para trazer novos conhecimentos que à altura, no fundo, não havia como compreender. E creio que todos nós somos unânimes em aceitar que ainda hoje muitas coisas que Jesus ensinou não abrangemos na totalidade e também não cumprimos. Então, ele disse que enviaria outro Consolador. Sabemos que Jesus foi enviado por Deus para trazer os fundamentos da verdade e do amor, e com a missão de encaminhar a humanidade para o bem. Jesus ensinou-nos a compreender e a colocar em prática a lei de Deus. E fê-lo adaptando os ensinamentos ao grau de adiantamento e intelectual dos homens que viviam naquela época. Por isso, Jesus falou por parábolas, para que se fizesse entendido. Como a humanidade ainda não estava madura o suficiente para absorver tudo o que veio compartilhar, Jesus prometeu então um novo Consolador, que com certeza iria explicar então e esclarecer melhor aquilo que ele nos estava já a exemplificar.
Quem é o Consolador? Começamos por responder à dúvida principal sobre o assunto. Quem é o Consolador ou que Jesus prometeu? O Consolador prometido, ele é tratado em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 6, o Cristo Consolador. E nós já percebemos por aqui que o Consolador da humanidade é sempre quem? Jesus, não é? O Consolador é sempre Jesus. Mas quando ele nos manda o outro Consolador, vejamos, advertiu Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu, intencionalmente lançado, sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Então, ele atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça. O Evangelho, a revelação insuperável do amor, com Jesus. E o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade, da clareza, do esclarecimento. Então, no centro das 3 revelações, encontra-se Jesus Cristo como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que com o amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos da sua exteriorização com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. A justiça, portanto, lhe aplanaram os caminhos e a verdade, consequentemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Eis porque, com o Espiritismo, simbolizando a 3ª revelação da lei, o homem terreno se prepara, aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milénios vindouros. Então, o Consolador prometido por Jesus Cristo é o Espiritismo. A doutrina espírita surgiu para relembrar e fortalecer os ensinamentos do Salvador, além de esclarecer os assuntos que ficaram pendentes por imaturidade dos homens à época em que Jesus viveu. E nesta obra também são abordados aspectos como a necessidade de fazer a reforma íntima, a dor no processo de evolução, a prática espírita e a mediunidade. Portanto, vale a pena a leitura deste livro. Nós aqui vamos apenas abordar 2 capítulos, um que nos fala do sentimento e outro que nos fala de cultura. E na parte do sentimento, Emmanuel responde a questões colocadas sobre arte, afeição e dever. Antes de iniciarmos propriamente agora o estudo mais pormenorizado, gostava de vos dizer que Emmanuel respondeu a todas as questões que lhe foram colocadas pelos companheiros do grupo espírita, mas no final foi ele quem organizou todas as respostas e as arrumou tal como nós agora as podemos ver. Portanto, foi o Espírito Emmanuel que depois pegou em todas as respostas dadas e as organizou desta forma. Então, no primeiro grupo, a arte, ele responde a questões sobre o que é a arte, o artista e a missão, a educação do artista, o gênio, o psiquismo dos artistas, as recordações do infinito, os grandes músicos, os espíritos desencarnados e os valores artísticos, disciplina da emotividade, o gênio e o mal,
enriquecimento artístico da personalidade, arte antiga e arte moderna. Eu vou ler-vos apenas de cada capítulo a primeira questão, e neste caso, que é a arte? Responde Emmanuel. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano. Portanto, a finalidade da arte, tocar as fímbrias mais profundas, mais vibráteis do sentimento humano, alçando da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e amor. Reparem, quando li esta resposta e pensava nas nossas manifestações de arte, como nós ainda estamos num processo, sabemos que estamos evoluindo, mas como muitas das nossas manifestações de arte ainda estão muito longe de alcançar este desiderato. No segundo ponto, a afeição, são colocadas questões sobre a simpatia, a antipatia, sobre a amizade, sobre o instituto da família, famílias espirituais, chefe espiritual, afinidade do plano invisível, manifestações de sensibilidade, indiferença afetiva, a cólera, o remorso, o ciúme, a autoeducação nos problemas sexuais. Portanto, trazemos aqui, não porque já perceberam que era por demais exaustivo analisar cada uma das questões, mas para poderem tomar conhecimento daquilo que Emmanuel fala. E, como vos disse, vamos ver, então, como ver a primeira questão. Como devemos entender a simpatia e a antipatia? A simpatia ou a antipatia têm as raízes profundas no espírito, na subtilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um, porque a simpatia e a antipatia envolvem sempre pelo menos as duas pessoas. E quase sem sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Portanto, é mútua, não é? As simpatias e as antipatias são mútuas. Mas ele termina assim: devemos, porém, considerar que toda a antipatia, aparentemente a mais justa, porque nós podemos dizer, não, tenho todo o direito, parece-me justo antipatizar com aquela pessoa, deve morrer para dar lugar à simpatia, simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Então, quando simpatizamos, já está o trabalho feito, não é assim? Quando sentimos antipatia por alguém, é porque ainda temos o trabalho por fazer. Porque é um sentimento ou é uma afeição que devemos extirpar de nós. Quem é que trabalha isso? Nós mesmos, não é? Em relação ao dever, Emmanuel vai responder a questões sobre a boa ação, o acaso, a atitude mental favorável, o dever dos cônjuges, obrigações das mães terrestres, filhos incorrigíveis, ações dos pais na terra, a mentira, verdade com franqueza, auxílio espiritual, esclarecimento interior da atitude certa e os amigos espirituais e as queixas dos crentes. Respondendo à primeira questão, quais as características de uma boa ação? Emmanuel responde: a boa ação é sempre aquela que visa ao bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida,
Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia, no instante em que é exteriorizada. Muitas vezes acontece. Há pessoas que fazem uma boa ação, mas não são entendidas por quem observa. Mas será sempre vitoriosa, a qualquer tempo, pelo benefício prestado ao indivíduo ou à coletividade. Então a boa ação não é aquela que eu faço para mim, é aquela sempre que eu faço a favor de outrem. Agora, num outro capítulo, 2.3, a cultura, ele vai discorrer sobre a razão, o intelectualismo e a personalidade. E vai abordar temas como a cultura terrestre, no plano espiritual, como é que ela é entendida, o racionalismo e a evolução da Terra, razão e fé, desvios da razão humana, ciência e filosofia, limites ao racionalismo e ainda racionalistas orgulhosos. E a primeira questão é esta: como se observa no plano espiritual o património da cultura terrestre? Emmanuel responde: todas as expressões da cultura humana são apreciadas na esfera invisível como um repositório sagrado de esforços do homem planetário em seus labores contínuos e respeitáveis. Porque toda a manifestação da nossa cultura, ela exige-nos esforços, exige-nos trabalho. Portanto, a espiritualidade respeita o trabalho humano. Todavia, é preciso encarecer que neste outro lado, portanto do lado de lá, a vossa posição cultural é considerada como um processo, não como um fim, porquanto este reside na perfeita sabedoria. Então, nós estamos em processo, a nossa cultura, ela está em processo evolutivo, porque o fim é a perfeita sabedoria, síntese gloriosa da alma que se edificou a si mesma por meio de todas as oportunidades de trabalho e de estudo da existência material. Então aqui nós estamos na existência material como com a oportunidade de trabalhar e estudar, para que assim, manifestando a cultura que vamos adquirindo, possamos ir depois evoluindo também moralmente. E ele continua: entre a cultura terrestre e a sabedoria do espírito há singular diferença que é preciso considerar. A primeira, a cultura terrestre, se modifica todos os dias e varia de concepção nos indivíduos que se constituem seus expositores, dentro das mais evidentes características de instabilidade. Nós não precisamos de explicar muito isto, nós sabemos que é assim. A cultura, a nossa cultura está em contínua mudança. Portanto, o que é que a caracteriza? A instabilidade, precisamente porque está em evolução. A segunda, porém, a perfeita sabedoria, é o conhecimento divino, puro e inalienável, que a alma vai armazenando no seu caminho em marcha para a vida imortal. Então, também vamos, neste processo que aqui a que estamos sujeitos, armazenando essa sabedoria ao longo do caminho. Caminho, com certeza, que já percebemos, é longo. Sobre o intelectualismo, Emmanuel não nos responde a questões sobre progresso moral e intelectual, sobre a capacidade intelectual do homem, a atual posição intelectual da Terra, a decadência intelectual, tarefa especializada da inteligência, responsabilidade do escritor e os trabalhadores do espiritismo e os intelectuais do mundo. E a questão, a 204, que a nossa irmã Ivone escolheu para vos trazer aqui, porque
foi ela que escolheu a primeira questão, por uma questão de método também. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem valores intelectivos? Nós às vezes pensamos que é o contrário, não é? Pensamos que evoluímos muito ou somos muito evoluídos quando temos já muito desenvolvida a intelectualidade. Mas a questão que os nossos irmãos colocaram foi diferente. Podemos elevar-nos para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E Emmanuel diz o seguinte: o sentimento, olhem tão bonito, o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, se nós olharmos para esta figura, duas asas, quando é que uma ave voa harmoniosamente? Com as duas asas em perfeito equilíbrio, não é? Então, nós também precisamos de desenvolver harmoniosamente a nossa intelectualidade e a nossa moralidade. Então, no círculo acanhado do orbe terrestre, portanto, da Terra, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. Portanto, nós precisamos de nos desenvolver moralmente e nos desenvolver intelectualmente. Sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo. Portanto, é superior o desenvolvimento moral ao desenvolvimento intelectual. E ele explica porquê. Porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. O ser moralizado nunca tem qualidades demais. Pode sempre moralizar-se mais. Claro que intelectualmente também não há limites. Nós sabemos que somos espíritos imortais e, portanto, estaremos sempre a aprender. Só que nós sabemos a que é que muitas vezes nos conduz o conhecimento. Ao orgulho, à vaidade, à indiferença, ao menosprezo pelos outros, não é assim? Que nós, apesar de muito desenvolvimento intelectual, não estamos ainda desenvolvidos moralmente. E o último ponto, a personalidade. Emmanuel vai falar da noção de personalidade, do homem medíocre, do magnetismo pessoal, dos talismãs, homens de sorte, conceito social da dignidade e vigilância pessoal. E a questão 211 é a seguinte: como compreender a noção de personalidade? A compreensão da personalidade no mundo vem sendo muito desviada dos seus legítimos valores pelos espíritos excêntricos, altamente preocupados em se destacarem no vasto mundo das letras. Entendem muitos que ter personalidade é possuir espírito de rebeldia e de contradição, na palavra sempre pronta a criticar os outros, no esquecimento da sua própria situação. Outros entendem que o homem de personalidade deve sair mundo afora, buscando posições de notoriedade em falsos triunfos, porquanto exigem o olvido pleno dos mais sagrados deveres do coração. Poucos se lembram dos bens da humildade e da renúncia para a verdadeira edificação pessoal do homem, porque para a esfera da espiritualidade pura, a conquista da iluminação íntima vale tudo. Portanto, a personalidade iluminada intimamente, portanto, desenvolvida intelectual e moralmente, vale tudo, considerando
que todas as expressões da personalidade prejudicial e inquieta do homem terrestre, é assim como nos veem, temos ainda personalidades prejudiciais e inquietas, mas elas vão passar com o tempo, quando a morte implacável houver descerrado a visão real da criatura. Então aqui ainda andamos como cegos, não é? Ou se começamos a ver, percebemos que ainda há muitos véus que nos impedem de ver claramente. Mas, com certeza, que todos iremos e vamos compreendendo isto. Devagar, todos compreendemos que ou a morte ou a evolução nos vão mostrando que tudo é passageiro, aquilo que vivemos aqui e que estamos, de facto, em evolução. E terminando, a última questão. Qual o modo mais fácil de levar a efeito a vigilância pessoal para evitar a queda em tentações? Uma vez que somos nós os construtores de nós mesmos, não é? Tudo Deus coloca à nossa disposição. Se nós percebermos, se nós olharmos com atenção, temos tudo aquilo que precisamos. Os companheiros de jornada evolutiva que precisamos, as situações que precisamos e estamos nos locais que precisamos. Então, qual é o modo mais fácil de levar a efeito esta vigilância sobre nós mesmos para evitar continuar a cair em tentações? A maneira mais simples é a de cada um estabelecer um tribunal de autocrítica em consciência própria, procedendo para com outrem na mesma conduta de retidão que deseja da ação alheia para consigo própria. Portanto, a regra de ouro: faz aos outros como gostavas que te fizessem a ti. Não faças aos outros o que não gostas ou não gostavas que te fizessem a ti. E nós, em consciência, temos ainda pouco presente esta regra de ouro. Então, a maneira mais simples de nós nos vigiarmos é estarmos sempre atentos a nós e àquilo que fazemos, termos a nossa consciência desperta, procedendo para com os outros na mesma conduta de retidão. No fundo, temos que ter em mente aquele ensinamento de Jesus, tão simples. E, se quisermos pensar, cabem tantas coisas aqui dentro. Vigiai e orai, não é? Tão simples este conselho. Nós temos que vigiar a quem? A nós mesmos. Porque eu creio, pelo menos eu, criança que frequentava a igreja e ouvi desde muito cedo esta frase, pensava que devia estar atenta a tudo, porque para mim vigiar era vigiar os outros, não é? E foi preciso, com certeza, foram precisas décadas para eu compreender que vigiai e orai tem a ver com a atitude de cada um de nós connosco mesmos. E não nos vale muito estar julgando, condenando o que se passa fora de nós, porque temos muito que olhar em nós. Então, que este resumo breve destes capítulos do livro O Consolador vos desperte a vontade de ler este livro, que já viram que é apresentado de uma forma simples, mas que nos traz grandes contributos para compreendermos a nossa vida e a nós mesmos. É muito fácil adquiri-lo ou até consultá-lo através da internet. Obrigada pela vossa atenção.